Dando continuidade, agora vamos passar a parte de não fraturas. Falar um pouco do pé torto congênito, que é uma patologia que eu creio que foi a patologia que mais evoluiu o tratamento da criança, foi o pé torto. Todos nós que são da velha guarda já operamos muito pé torto congênito. Eu trabalhei por muito tempo no Hospital da Baleia, no Hospital das Clínicas, e a gente usava a técnica de kite. E toda semana tinha 3, 4 crianças para ser submetidas a tratamento cirúrgico. E apesar de conseguir pés plantígodos, a gente sabe que o mais importante é ter pés não dolorosos e com boa mobilidade. Então, o tratamento cirúrgico ele tem esse grande problema. Você até consegue um pé plantígodo, mas um pé sem perda de movimento e sem dor é raro com o tratamento que a gente utilizava antigamente, independente de fazer acético de vila, usar cicinate. Então, eu creio que foi uma das patologias que mais mudou o tratamento. Vamos falar um pouco da história, epidemiologia, anatomia patológica. A anatomia patológica é fundamental em qualquer doença. Se você não conhece a anatomia patológica, é impossível você tratar qualquer doença. A graduação de lesão, o tratamento, como é feito, a manipulação, gestos seriados, a anatomia e o uso da órtese. Se a gente observar na história, o pé torto é muito rico. Em manuscritos egípcios de 3.000 a.C., já tinha imagens muito similar ao que a gente conhece como pé torto congênito hoje. No 400 a.C., Hipócrates descreveu o tratamento do pé torto congênito deve ser feito 3 etapas. Manipulação suaves, que essas manipulações sejam frequentes, e depois da manipulação, que utilize uma bandagem para manter o que você corrigiu. 2.000 anos depois, é o que a gente faz hoje, entrar no pé torto, é justamente os ensinamentos que ele nos passou há muito tempo atrás e por muito tempo ficou esquecido, não tratando dessa forma. O Parré, ele determinou, ele popularizou a anatomia, a manobra de Hipócrates no pé torto. John Leach foi que falou que no pé torto, muitas vezes, se você não fizer essa anatomia tendão calcâneo, dificilmente você conseguiria fazer a rotação completa do calcâneo abaixo do talos. Dennis Brown contribuiu com a horta que a gente usa. Hoje é praticamente impossível tratar um pé torto congênito sem utilização da horta depois da correção. E o tratamento do pé torto, se observar, parecia equipamento de tortura. Todas as formas para tentar levar o pé, as manipulações não eram suaves, eram rígidas e dolorosas. E também as técnicas cirúrgicas. Esse é um paciente que eu operei há 25 anos atrás, depois dos trabalhos de cincinático, era melhor acesso, ele tinha melhor visão. Sim, a gente conseguia pés muito plantígodos, mas, infelizmente, esses pacientes são meus hoje, e eu comparo os que eu tratei cirurgicamente, abrindo toda a articulação, e que eu tratei pela técnica Ponseti, não dá para comparar, o mesmo pessoa que tratou, não dá para comparar um caso com o outro. E a gente usava também, chegou a usar há muito tempo lá na Baleia, pacientes, depois da marcha, fixador externo. A mesma coisa, os pés ficavam plantígodos, mais dolorosos. Hoje, mesmo crianças mais velhas, pode sim fazer a manipulação e tentar fazer a correção através da técnica de Ponseti. Kite, eu acho que o maior defensor do tratamento conservador foi Kite, não tem dúvida. Ele contribuiu muito para que as pessoas parassem de usar essas técnicas tão agressivas no pé torto. Porém, devido à não observação da anatomia patológica do pé, acabou que a manobra de Kite ela não tinha tanto sucesso. Muitas vezes, a gente colocava na Baleia, tinha um ambulatório de 30, 40 crianças com pé torto, colocava a gesso até 1 ano de idade, para 1 ano de idade fazer o tratamento cirúrgico. Por que isso acontecia? Porque a contrapressão não era feita no ponto certo da manipulação. Em 48, o Ponseti começou a divulgar sua técnica, que é o que a gente usa atualmente. Então, o pé torto é uma patologia importante, ela ocorre 1 até 1.000, 2 para 1.000 nascidos vivos, mais comum em meninos, 40% dos casos é bilateral, no caso lateral é mais comum à direita, e a etiologia ela é multifatorial. Mas tem sim um componente genético importante. 25% dos casos que nos procuram novos têm uma história familiar positiva. E se a gente observar gêmeos homozigóticos, 1/3, se um tem pé torto, o outro também tem. Já se for ver gêmeos heterozigóticos, cai para 3%. Então, realmente, tem um fator genético importante, mas ainda não foi determinar vários estudos em andamento, tentando descobrir esse fator, mas não sabem determinar que fator genético é esse. Antônio Scarpa, ele descreveu em 1803
a anatomia patológica do pé. E passou despercebido, o povo não leu, não estudou. O que ele disse? Se você observar o pé, a gente observando o pé, ele vai estar em acentuada supinação. Correto? Então, uma deformidade de supinação. Mas se a gente observar o antepé, ele vai estar pronado em relação ao retropé. O que acontecia na manobra? Você tentava levar em pronação um lugar que já estava pronado. Isso era o grande problema de conseguir a correção. Outra coisa importante, tinha o varo, né, o tornozelo em varo, e a contratura do equino. Aí as 3 deformidades. Esse conhecimento é fundamental, por quê? O que acontece no pé torto? Nós sabemos que o pé torto, o talos, ele está na sua posição anatômica. Ele pode ter algumas alterações morfológicas, mas ele não tem alteração anatômica. Nenhuma. O que está fora são todas as estruturas que estão abaixo do talos. Se você utilizar a manobra prescrita... Espera aqui. Só um minutinho aqui. Se utilizar a manobra prescrita para o kite, ele mandar fazer a contrapressão calcâneo-cuboídea. O que a gente fazia? Uma rotação externa. A fibra ia lá para trás e não corrigia o pé. O que o Antônio Scarpa falando? Tudo está no lugar. O que está errado é o talos. Ponsete, o que o Ponsete faz? A contrapressão é na cabeça do talos. Quando você faz a compressão na cabeça do talos, você corrige todas as deformidades do pé. O retropé que está em varo, automaticamente vai para a válvula. Então, a coisa mais importante é levar toda a estrutura para ficar em supinação. Primeiro você corrige a pronação do antepé, depois leva todas as estruturas para a lateral. Deixa eu voltar aqui. Ultrassom, eu chamar a atenção sobre ultrassom, muitas pessoas perguntam, por que diagnóstico do pé torto intraútero se você não vai tratar? E nós sabemos que a arma mais poderosa do tratamento chama informação. É mais que o próprio gesso, é uma informação. Então, hoje, quase toda semana eu atendo uma grávida com ultrassom na mão falando que o filho tem pé torto. Por que isso é importante? Porque você consegue explicar para a mãe antes da criança nascer o que vai ser, consegue ver que muitas vezes o pé torto é um ponto do iceberg, pode ser que tenha uma alteração neurológica, uma alteração na coluna, pelo ultrassom dá para ver tudo isso, e que o nascimento de uma criança é um momento de muita alegria em toda a família. E a gente sabe que o pediatra é um ser assustado por natureza. Então, nasce a criança, vai lá dar a formação para os pais. Ó, nasceu seu filho, tal, mas... A hora que fala massa, o coração da mãe é para 120, 140. Quando a mãe já tem esse conhecimento que é o pé torto, fala, não, ele tem um pé torto, já sei como vai tratar, vai ser dessa forma. Então, essa informação é importante. Então, sempre que a gente conversa com o pessoal que mexe com oscilografia, tem pé torto, encaminha para o ortopedista pediatra para começar a orientar a mãe como vai ser o tratamento, para quando a criança nascer, já começar a tratar de forma correta. Radiografia geralmente não utiliza, principalmente por quê? Porque o núcleo de ossificação eles são excêntricos. O navicular, que é o osso mais importante para a gente ver como está o pé, nessa idade ele não está ossificada. E se você pegar entre o observador e mandar medir o ângulo, pessoas radiologistas, vai ter uma diferença muito grande no mesmo raio-x entre um e outro. Então, é uma coisa que não utiliza radiografia no pé torto. Ele pode ser postural, idiopático e datológico. Vamos falar mais do idiopático, que é o mais comum, né? A graduação de lesão é importante. O Dimecro descreveu essa graduação. É praticamente não usado, é mais para conhecimento mesmo. Quem utiliza quase sempre a classificação de Pirani, Shafik-Pirani. Ela é importante não para saber qual a gravidade que o pé é. O pé ele pode ser 1, 2, 3, até 6, dependendo desses parâmetros. Prega posterior, palpação do calcâneo. A palpação do calcâneo é importante porque o calcâneo está muito elevado. Quando você palpa o calcâneo no pé torto, você pode ter 3 sensações. Sensação de bochecha, ele vai estar muito alto, ganha 1 ponto. Ele pode ter sensação de nariz, meio ponto. Ou então ele está bem baixo de seu já com sensação de testa. Então, com isso você gradua 1, meio e 0. Assim também, dado o equino, a prega medial, a cobertura do talos e a borda lateral. Por que é importante a graduação de Pirani? É para tratamento. Você começou a tratar um pé torto, graduou 6. Colocou 3 gessos, o pé continua 6, alguma coisa está errada com o pé ou com você. A maioria das vezes é você que não está fazendo a técnica de forma correta, é bom reavaliar seu tratamento, porque depois do 3º gesso, se faz de forma correta, a maioria dos pés começa a cair a graduação. O objetivo do tratamento, como toda doença, é a correção de todas as deformidades, que tem um aspecto anatômico, pé flexível indoloros, que possa usar sapato normal, que permita essa criança nada da marcha normal e que não tenha claudicação. Então, aqui a gente pega aqui, deixa eu ver aqui, vai aqui, ó. Opa.
Quando a gente faz a manobra de forma correta, a gente consegue trazer todas as estruturas que estão desviadas para medial, para lateral. É importante também, na hora de fazer a manobra, é fundamental. Você pode usar a manobra de uma mão, só com aquele pezinho muito pequeno, ou a manobra com as duas mãos. O mais importante, a contrapressão tem que ser feita na cabeça do talos. Primeiro leva tudo em supinação, depois traz tudo em abdução pura. Nunca pronação. Aqui um caso, uma criança, um pirâmide 6, né? A gente observa o primeiro gesso, a impressão que tem é que você piorou a deformidade. Por que você piorou a deformidade? Na verdade, você elevou o primeiro meta até inflexo. Você vai elevar o primeiro meta, de forma que vai ficar tudo em supinação, tudo supinado. Aí sim, aí você vai trazer tudo em abdução pura. Então, o primeiro gesso, você vai corrigir o quê? Aquela prega medial, o cavo. Se você não corrigir o cavo, você não pode prosseguir o seu tratamento. Cada vez mais tentar forçar, você vai só forçando o primeiro meta para flexão. Então, o primeiro gesso, a impressão que tem que ser período da deformidade, gesso sempre longo, né? O segundo gesso é que após o primeiro gesso, a gente observa que já correu a correção completa do cavo. Aqui o terceiro gesso, aí vai progredindo sempre a abdução. E a gente consegue, no quarto gesso, um pé anteriormente, como esse aqui, já levar para essa correção. Aí é um momento importante. Mais de 96% das crianças há necessidade de fazer tenotomia de adutores. Os casos que eu não fiz a tenotomia, eu arrependi depois. Então, a grande maioria, quase todos... Oi? Adutores, Aquiles, tendão calcâneo. Então, como você faz isso? Você pega, se você não conseguir levar esse pé, pelo menos em 20 graus de flexão, está indicado sim a tenotomia do tendão calcâneo. Apesar de algumas pessoas falarem que pode fazer no laboratorial, eu não recomendo, eu acho que é um procedimento que é feito no bloco cirúrgico. A criança tem que estar anestesiada, tem que estar sedada, se faz o bloqueio do botão anestésico ao nível do tendão calcâneo, e sim faz a tenotomia percutânea. Há algum problema de fazer a tenotomia completa do tendão? Não tem problema nenhum. Há vários trabalhos com ultrassom, mostrando que o tendão, e também com força, o tendão volta à mesma força anterior. E ele, com o tempo ele continua totalmente com as suas fibras anatômicas. Então, a gente observa, quando a gente fala de anatomia, vai acontecer de imediato aquela flexão dorsal do pé. Aí sim, coloca um gesso, esse gesso é mantido mais 3 semanas, e depois usa a horta de abdução, período de 3 meses. Você usa ela contínua, tirando uma hora, e depois até os 3 ou 4 anos, dependendo. A maioria dos meus pacientes eu consigo tirar com 3 anos. Raramente eu deixo até 4 anos. Aqui outro caso, mesma coisa, quem observa a correção. Essa criança aqui, a mãe também tinha o pé torto, ele tinha uma deformidade muito grave no pé. O sonho dele era poder calçar um sapatinho igual o irmão calçava, né? A gente conseguiu fazer. Essa criança já tinha sido submetida a tratamento cirúrgico, com a deformidade toda estival, a gente optou também por fazer o tratamento Ponsete. Esse outro aqui também era uma deformidade muito grande, e a gente conseguiu fazer uma correção bem próxima da anatômica. E a coisa mais importante, a gente fala muito da técnica de Ponsete, que é a melhor técnica, mas o ensinamento de um grande professor que eu tive lá em Belo Horizonte, da Baleia, o ortopedista nunca pode casar com nenhum método de tratamento. Então, você tem que ter na sua mão outros arsenais de tratamento. Ponsete é bom? Resolve todos os casos? Praticamente todos, mas tem alguns casos complexos que precisa operar. Então, você não pode tentar insistir numa coisa que não vai dar certo. É fundamental você ter no seu amplitude de tratamento outras formas de tratar, para quando você casa com o método, você vai achar que está traindo aquele método. E muitas vezes as pessoas que trabalham com Ponsete no Brasil, eles são muito xiitas. Acham que Ponsete é para todo o pé se trata de Ponsete. A grande maioria, sim, mas em alguns casos há sim necessidade de fazer outro tipo de tratamento. O tratamento cirúrgico, tem alguns casos que tem que operar. Eu não gosto muito de tratamento cirúrgico, deixo para o último caso, né? E o Ponsete ele tem algumas vantagens, que é efetivo, simples, não invasivo, é fácil de tratar, é barato, é aplicável em qualquer país e consegue os pés flexíveis. Esse é um artigo publicado pela Laura, no Proato, que eu era coordenador na época, sobre pé torto congênito. Muito bom, aconselho vocês que leem. Há no final uma sessão de perguntas, todas as respostas são comentadas. Eu acho que vai ser um material muito interessante para vocês, nesse caso. Eu vou pedir o... Rafael, faz favor aqui, Rafael. Faz a manobra aí de... Rafael?
Sim, Rafael? Vamos ver aqui. Então é uma criança de 2 semanas, tem um pirâmide 6, esse é o P. Esse é o primeiro gesso. Como vai ser o primeiro gesso? Que é, na verdade, o cavo, né? Então, como vai ser o primeiro gesso? O primeiro gesso vai ser supinação do antepé para ele ficar em linha com o retropé. Concorda? Então, o primeiro gesso, a aparência é que você piorou a deformidade. Mas, na verdade, você está corrigindo o cavo para quê? Para depois já corrigir o cavo. Aí, faça a manobra com a mão só para corrigir, para fazer a abdução. Abdução para corrigir. Como você faz? Segura para ele aqui. Vou fazer com... Vai ser o polegar na cabeça do talos e o dedo, esse dedo aqui vai dar toda essa... É isso aí. Então, a manobra que você fez foi o quê? Abdução pura. Investe agora, faça com 2 mãos. Ele aqui. Com as 2 mãos você vai fazer como? 2 mãos. Então, o I maior... Esse dedo, não sei, vai fazer, segura, esse dedo, polegar na cabeça do talos e sua mão aqui vai fazer o quê? Abdução pura. Conseguiu essa posição, o grande problema que tem pé torto é você transformar um pé torto simples em um pé complexo. São estruturas maleáveis, então você tem que, até onde você conseguiu, aí você vai colocar o gesso nessa posição. Por que a manobra ela vai melhorando o pé? A gente sabe que as fibras do colágeno ela tem a forma de cianinha, são assim. Quando você faz essa manobra, você transforma aquelas fibras de colágeno que estavam nesse sentido, esticado, linha. Por que troca gesso toda semana? Com uma semana, o colágeno volta para aquela posição que anatomicamente estava, em cianinha. Aí você pega de novo, estica de novo. Por isso que tem que ser progressivo e com manobras delicadas. Muito bem. Agora o vídeo institucional, 30 segundos.